Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. O evangelho deste domingo, Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. Naquele dia saiu Jesus, sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou por falta de raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Os discípulos aproximaram-se dele, então disse: por que fala em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm será tirado até mesmo o que não tem. O que tem, né? Eis porque lhe falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreenderam. Assim se cumprirá para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se convertam e os sarem. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele a quem recebeu a semente na beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquela que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas o sufocaram e tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende. A produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. A você que me escuta pela Rádio Alternativa FM, Rádio Vida Nova FM. Bem-vindos a esses canais de evangelização. Um grande abraço para o William Fernando, que hoje está apresentando o programa Caminhando com Jesus. Peço perdão aos meus seguidores no YouTube, no Instagram e no Facebook. Ontem deu um problema na edição do vídeo. Ontem não consegui lançar o Evangelho do sábado em vídeo. Então eu peço perdão a todos vocês. Caríssimos irmãos, você percebeu que hoje o Evangelho é bem longo, mas era preciso recitar os 23 versículos desse belíssimo Evangelho que vem falar da parábola do semeador. Jesus explicou depois, mas antes de Jesus explicar, os discípulos questionaram: Senhor, por que o Senhor só fala em parábolas? E a resposta de Jesus foi bem objetiva. Ele disse: a vós é revelado os mistérios de Deus, mas a eles não. A eles quem? Aquele povo que vivia um pé na igreja, um pé no mundo, um pé no templo, um pé no mundo. Aquele povo que, só para você entender a linguagem, né? Mas antigamente era outro nome, mas vivia um pé na igreja, um pé no mundo. Aquele povo, aquele fariseu, aquele que gostava de ser visto nas sinagogas, de que por fora era um bom cristão, mas por dentro era um lobo. Então Jesus falava abertamente, falava em parábolas, porque somente, presta atenção no que eu vou dizer,
Jesus falava por parábolas, pessoalmente os escolhidos, aqueles que estavam sob a graça divina de Deus, entendiam o que ele falava. E os discípulos era um desses que entendiam. Tanto é que depois Jesus explicou, mesmo eles entendendo, Jesus explicou as 3 formas das sementes, né, que caiu pelo caminho, e caiu nos espinhos, que caiu em terreno pedregoso. Jesus foi explicando que, você reparou muito bem nos últimos versículos, né? Jesus explicando sobre cada semente, de que forma. E repare para você ver, e quantos cristãos têm dessa forma, né? Vão cheio de alegria para a igreja, chega lá, canta, se emociona, chora, faz braveja, aquela alegria, mas ainda o mundo está dentro dele. E quando ele sai da igreja, que vai para a casa dele, o mundo já está ali esperando ele na esquina com os mesmos problemas. E o que acontece? Ele cai, porque a voz do mundo, muitas das vezes, tem sido maior na vida de muitas pessoas. Não que a voz do mundo é maior do que Deus, não, mas às vezes sou eu que permito a voz do mundo ser maior que a de Deus. Então acontece com esse cristão. Ele vai, recebe o Espírito Santo, ele recebe a palavra, mas ele não a põe em prática. Aí por isso que aquela semente, ela não dá fruto. E quando dá fruto, ela logo seca, porque não tem raiz. A nossa fé tem que ser a nossa raiz. Nós devemos ter uma fé em Deus, uma fé viva, uma raiz forte para aguentar as tribulações, a perseguição, para aguentar as chantagens do demônio, as chantagens do encardido das pessoas. Por isso que você precisa ter raiz. Aquele cristão, aquela pessoa que fica pulando de pastoral em pastoral, movimento em movimento, de igreja em igreja, religião em religião, é porque não tem raiz. Não se encontrou ainda com Deus. Não se encontrou ainda com Jesus. Porque quando nós encontramos, meu irmão, minha irmã, nós enraizamos naquele local. Pode vir enchente, pode vir perseguição, pode vir tribulação. Você não vai sair dali. Você pode se machucar, mas você não vai sair porque a sua raiz está forte. A sua raiz está forte. Por que a semente de mostarda é uma das maiores hortaliças que tem? Porque a raiz dela é maior que a semente. A raiz dela, ela vai se aprofundando ali, ó, vai indo e se torna uma raiz, uma hortaliça forte. Que possamos ser como esta hortaliça, ter uma fé viva, uma fé forte para suportar as desavenças do mundo. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, você tem uma excelente semana. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, não se esqueçam de compartilhar.